As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Que a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos aqui para levar até você mais um programa Manancial. Nesta oportunidade, já aproximando-se do final do ano, final do mês, comemoramos, todo dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo, que gera uma esperança nova, ou temos a possibilidade de renovação de propósitos, de esperança, de expectativas com relação ao ano seguinte, que está por iniciar. Então, eu quero hoje falar com você, só em Cristo Jesus, esperança de dias melhores. Nosso tema é só em Cristo, esperança de dias melhores. E o texto bíblico que nos vai nortear aqui, fundamentando a programação, está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 27, que diz-nos assim: Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta oportunidade já está no ar. Retornamos então com a programação, dando sequência a esta temática que hoje queremos aqui desenvolver com todos os nossos amados telespectadores. Queremos, neste momento de final de ano, nos aproximando da data em que universalmente se comemora o nascimento de Jesus Cristo, o Natal, O Natal. Nós queremos então refletir um pouquinho sobre a questão da esperança. Nós vivemos dias trabalhosos, dias difíceis, onde, mais do que em qualquer outra época, nós necessitamos de um combustível que nos mova, que nos leve a nos impulsionar para os próximos dias, para os próximos anos, ou enfim, para a nossa vida futura. E esse combustível que nos traz renovação, fôlego, que nos traz exatamente esperança, é o Senhor Jesus. Ninguém mais, nenhum ser humano, nenhuma outra pessoa é capaz de gerar no coração do homem, ou na alma do homem, Na alma, no espírito do homem, algo que traga realmente conforto, algo que realmente traga esperança aos homens. É evidente que nós devemos vivenciar esta realidade de renovação em forças, em ânimos, em esperança permanentemente, porque na verdade Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, ou pelo menos assim se comemora. Pelo menos a sociedade oriental tem esta data como uma referência. Na verdade, sabemos que ele não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. No entanto, uma data seria necessária para se comemorar o nascimento de Jesus. Falando ainda em termos espirituais e de forma mais ampliada, na verdade, nós temos que vivenciar o nascimento de Jesus todos os dias, a cada manhã que nós temos a possibilidade de abrir os olhos, de sair para as nossas atividades, para os nossos muitos compromissos. Isto é uma renovação de propósitos, isto é uma renovação de esperança que Deus nos traz, que Deus nos possibilita, reconhecendo o valor da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero aqui chamar a sua atenção
para o fato de que qual a razão maior pela qual Jesus nasceu. Eu quero aqui chamar a sua atenção e analisar, percorrendo aqui as páginas da Bíblia, de maneira bem abreviada, evidentemente, de maneira muito panorâmica, não é? Porque nós não dispomos de tempo para algo mais aprofundado, mas eu quero chamar a sua atenção. Por que Cristo Jesus foi enviado? Por que o Filho de Deus se encarnou, não é? O Verbo assumiu a forma humana e veio ao mundo, assumindo a forma de um servo. A Bíblia nos fala, o autor do Salmo número 8, do Salmo 8, ele no verso de número 4, veja bem o que nos diz as Escrituras Sagradas. Que é o homem mortal para que te lembres dele? É um questionamento. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Verso 5. Pois pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Nós sabemos, de acordo com a narrativa bíblica da criação, conforme a Bíblia nos mostra, nos apresenta, a criação de todas as coisas, não é? Lá no início das Escrituras, fazendo a leitura bíblica, o texto nos fala: a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia um abismo que predominava. Então Deus, quando Ele planejou por ordem em todas as coisas, e assim o fez pelo poder da sua palavra, manifestando a sua soberana vontade, Deus criou todas as coisas, Ele foi colocando, foi fazendo separação entre a porção líquida e a porção seca, né? E Ele estabelece o planeta, e Ele estabelece a Via Láctea, Ele estabelece todas as coisas. E Deus, à medida que vai criando, a cada dia, né, da criação, primeiro dia, segundo dia, sexto dia, até o sexto dia, e no sétimo Deus descansa, do primeiro ao quinto dia da criação de todas as coisas, se você for para a narrativa bíblica, você pode verificar assim: ao final de cada dia que Deus criava as coisas, organizava as coisas, Ele dizia, a Bíblia nos diz, e viu Deus que era bom, que isto era bom. No sexto dia, quando Deus então forma o homem do barro, do pó da terra, sopra no homem ali o fôlego de vida, então quando Deus conclui a criação do homem, a Bíblia nos mostra que Deus usa a seguinte expressão: e viu Deus que isto era muito bom. De tal maneira que entendemos o homem ser a criação maior de Deus, a coroa de tudo aquilo que Deus criou e estabeleceu. Ele criou tudo muito bom, criou tudo muito perfeito, e quando o homem é criado, é estabelecido, então ele usa esta ênfase de acentuação, mostrando assim que o homem era a coroa de toda a criação. No Salmo de número 8 e o verso de número 5, relatando aqui o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz no verso 5, um pouco menor o fizeste do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Então, a preocupação de Deus com relação à queda do homem, não é? Ao momento ali pós-desobediência, quando o homem é expulso do paraíso, juntamente com a sua auxiliadora, com a sua esposa Eva, quando o homem perde, de fato, aquela comunhão maior que ele possuía com Deus, vivia uma vida de íntima comunhão, permanentemente, pela viração do dia, o Senhor se apresentava ali no Jardim do Éden, dialogava com Adão e Eva, não é? Tinha assim aquela comunhão muito íntima mesmo. A partir do momento em que o homem desobedece, até então Deus havia realmente trazido o homem
a criação, tinha estabelecido o homem ali no paraíso, no jardim do Éden, para governar, para dominar. Aliás, a Bíblia nos mostra que foi Adão que deu nome a todos os seres que foram criados, não é? A fauna foi Adão que deu nome a cada um dos animais. A flora foi Adão que deu nome às ervas, não é? Que foram criadas, toda a sementeira, todas as árvores, foi Adão que deu o nome. Ele tinha o domínio, ele tinha o governo, ele dominava. Olha o que diz aqui: pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Deus deu a Adão e Eva, ao homem, uma condição que não fora dada aos demais seres criados. Uma condição o quê? De glória, como diz aqui as Escrituras, uma condição de honra. E agora, uma vez que o homem desobedece, ele decai desta condição, ele perde esta condição no sentido de relacionar-se com Deus. Aquela glória que ele havia recebido de Deus, aquela honra por ser a coroa de toda a criação que ele havia recebido de Deus, ele perde. E uma vez que perdeu aquela honra, aquela glória, ele é expulso do paraíso, deixa de ter íntima comunhão com Deus, deixa de ter aquela afinidade no sentido relacional, permanente, periódico com Deus na sua vida, como criado à imagem e semelhança de Deus. Então, não obstante o homem ter desobedecido, ter transgredido a palavra que Deus havia a ele dado, que não deveria transgredir, ainda assim Deus continua amando este homem. Deus continua com o mesmo propósito inicial a favor deste homem. Bom, nós vamos para um breve intervalo, quero que você segure aí nesta linha de raciocínio e logo após o intervalo nós continuaremos aqui hoje falando só em Cristo, esperança de dias melhores. A estação das chuvas está chegando, por isso não deixe para a última hora. Encomende agora mesmo o toldo para sua empresa com a Ideato Acrílicos. Todos em policarbonato na medida que precisar. Comunicação visual completa e com qualidade você encontra na Ideato Acrílicos. Hexágono Engenharia, contribuindo com o desenvolvimento dos seus negócios. A Hexágono, há mais de 16 anos, atua em todas as áreas da construção civil, sendo a nossa principal atividade a